eu vou apresentar uma pequena alteração que eu fiz no sistema de estacionamento, só que antes eu vou esclarecer algumas dúvidas que o pessoal tem enviado para mim por e-mail. Então, eu vou executar o atalho na área de trabalho e explicar para vocês o que o pessoal tem me perguntado. Então, gente, o pessoal tem enviado vários e-mails para mim perguntando se o sistema só funciona se ele estiver conectado à internet. Então, respondendo a essa galera, esse pessoal que estão com essa dúvida, esse sistema de estacionamento não depende da internet para funcionar. Então, ele funciona localmente. Então, não há a necessidade do computador estar conectado à internet para o sistema trabalhar. Eu acredito que essa dúvida que o pessoal vem tendo deve ser referente a esse erro na hora de executar o sistema. Então, quando eu executei aqui, ele me retornou esse erro, que houve uma conexão com o servidor MySQL, e logo em seguida ele abre essa janela aqui para estar configurando a conexão com esse servidor. Então, gente, respondendo mais uma vez, o sistema não depende da internet para funcionar. Esse erro ocorre devido ao serviço do MySQL não ter sido inicializado. Então, se você não instalar o MySQL não tiver instalado no computador, ou se ele tiver instalado não tiver sido inicializado, ele vai dar aquele erro e, consequentemente, ele vai abrir essa janela para estar configurando a conexão. Eu vou fechar essa janela aqui, porque a minha conexão já está configurada, já está tudo certinho, então não há necessidade de eu testar aqui e fazer funcionar. Ele nem vai funcionar porque o serviço não está inicializado. Então vou fechar e vou abrir aqui o champ, que já está aberto. Eu não vou inicializar esses serviços, pelo menos por enquanto. Primeiramente eu vou mostrar algumas imagens referente a essa tela aqui do painel de controle do champ. Então vou minimizar esse cara, vou vir aqui na pasta onde estão as imagens e vou apresentar para vocês alguns erros que pode ocorrer no momento que vocês instalar essa aplicação. Então, gente, o que pode acontecer? Eu já peguei caso em que a pessoa instalou o champ no computador e no momento que abriu a janelinha ali do painel de controle, apareceu esse tipo de imagem. Então, o que vocês podem visualizar aqui? Então, nessa coluna serviços, ele não tem aquele X em vermelho aqui para você estar instalando o serviço do MySQL. Então, o que acontece se o painel de controle do champ estiver nessa forma aqui? Então, mesmo se vocês startarem os dois serviços necessários para o funcionamento do sistema, principalmente o MySQL, ele vai funcionar. Vocês vão executar o sistema ali e ele vai abrir normalmente. Porém, quando vocês desligarem ou reiniciar o computador, e no momento que executar o sistema novamente, ele vai gerar aquele erro. Então, por que vai gerar o erro de conexão? Ele vai gerar porque o MySQL não foi startado. Então, se não tiver instalado esses dois serviços, o MySQL não inicializa automaticamente. Então, toda vez que o computador for reiniciado, você teria que startar ele de forma manual. Então, gente, isso não é a forma correta. Fica um pouco estressante você estar fazendo isso toda vez que o computador for desligado. Então, para evitar esse tipo de problema, esse tipo de erro, o correto é você estar instalando esses dois serviços aqui. Então, eu peguei dois casos. Então, o primeiro caso era o antivírus, que estava bloqueando a instalação desse sistema. Então, o antivírus que bloqueava era o Avast. Então, o que eu fiz para resolver isso daqui? Eu desinstalei o Avast, reiniciei o computador e a partir daí os módulos aqui já ficou habilitado para mim estar fazendo a instalação do Apache e do MySQL. Então, nesse caso, era o antivírus que estava bloqueando. Eu peguei outro caso em que a janela também do painel de controle estava dessa forma, só que não tinha o Apache instalado. Então, como fazia um certo tempo que o computador não tinha sido formatado, então eu aconselhei a pessoa estar formatando o computador para a gente verificar essa opção aqui. Então acredito que alguma coisa no Windows ou algum programa que tinha instalado lá esteja bloqueando a instalação desse serviço. Mas pessoal, a principal
detalhe que é bom vocês verificarem caso ocorra esse tipo de situação é a parte do antivírus. Geralmente é o antivírus que bloqueia a instalação desses serviços aqui do MySQL, ok? Eu vou para a próxima imagem. Então, a imagem correta que deve aparecer depois que vocês fizerem a instalação do Champion é isso daqui. Então, tem que ter esse xizinho vermelho para a gente fazer a instalação do serviço necessário. A partir do momento que tiver dessa forma aqui, você já consegue fazer a instalação do serviço. E depois de instalado, ele vai estar um Czinho aqui em verde. Isso significa que o computador pode ser desligado ou reiniciado, que esses dois serviços vai ser inicializado de forma automática. Então, a partir do momento que vocês instalarem e deram um start, ele vai ficar nessa forma aqui. Então, isso é a forma correta dessa janelinha estar para o nosso sistema funcionar de forma correta, ok? Então, explicado dessa forma, explicado esse detalhe aqui referente ao Champ, então a gente vai para a execução do nosso sistema para me apresentar para vocês a alteração que eu fiz. Então, eu vou inicializar o serviço. Se a gente não inicializar, a gente não consegue abrir a nossa aplicação. Inicializado, eu posso fechar e agora sim eu posso startar o nosso sistema. Aqui eu não tenho senha, vou maximizar aqui a nossa janela, vou vir no menu editar, tabela de preço e vou mostrar para vocês a alteração que eu fiz. Então pessoal, a alteração que eu fiz no sistema são nessas duas últimas opções. Então tem um cálculo por grupo de minutos limitando o diária e o cálculo por grupo de minutos valor diferenciado. Então foi nessas duas opções que eu fiz algumas alterações. Então eu vou selecionar essa opção e vou voltar um pouquinho na explicação referente a esse tipo de cálculo. Então esse tipo de cálculo ele vai pegar o valor aqui, R$5 para um grupo de 60 minutos. Então de 60 em 60 minutos ele vai gerar um valor de R$5 e quando chegar o valor de 10, chegar no máximo R$10 ele vai pausar. Caso o valor esteja, o tempo da diária seja menor do que 7. Eu vou colocar um valor 12 aqui. Então, gente, se o tempo da diária for menor do que 12 e o valor for maior do que 10, ele vai estar pausado desde que o tempo seja igual ou abaixo de 12 horas. A partir do momento que o tempo ultrapassar essas 12 horas aqui, aí ele começa a contabilizar novamente nosso cálculo aqui, começa a jogar mais R$5 a cada 60 minutos ultrapassado. Essa opção aqui é mais ou menos, eu vou deixar do jeito que está aqui, cálculo contínuo, para me explicar para vocês a forma que estava anteriormente sem a opção ali que eu inseri, que é de pausar o cálculo. Então essa opção, eu tenho R$5 para o primeiro grupo de minutos e R$3 para os demais grupos. Então isso significa que a primeira hora são R$5 e as demais horas R$3. Agora eu vou explicar a parte do cálculo, que é onde vai funcionar para essas duas últimas opções. Então, gente, essa opção que eu inseri aqui é onde você pode pausar o cálculo a partir do valor da diária. Então, o que acontece? O sistema ele vai estar gerando esse valor aqui, R$5 de 60 em 60 minutos, e quando chegar o valor de R$10, o sistema para de contabilizar. Então ele vai fixar esse valor e a partir daí não gera mais nenhum real, não gera nenhum real a mais além do valor da diária. Caso essa opção aqui, cálculo pausado, esteja marcado. Então, gente, marquei essa opção, o sistema gera o valor no máximo até o valor da diária. Então, essa opção é válida tanto para o cálculo por minuto limitando em uma diária, quanto o cálculo por grupo de minutos valor diferenciado. Ok? Então, repetindo mais uma vez. Marquei essa opção cálculo pausado, ele vai gerar um valor no máximo até a configuração da diária que eu impus aqui. Então, como o meu valor de diária é R$10, ele vai gerar esse valor a ser cobrado no máximo R$10. Então, se o tempo passar, por exemplo, 13 horas, que é o valor da minha diária, o tempo da minha diária,
vai ser R$10. Se der 24 horas, vai ser R$10. Se der 50 horas, R$10 e assim por diante. Então, ele pausa o valor e fica fixo conforme eu expliquei para vocês, ok? Outra opção que eu vou explicar para vocês é a parte da impressão. Então a galera tem me cobrado muito referente a isso no e-mail e eu vou explicar para vocês que esse sistema ele não é compatível com todas as impressoras. Então, gente, o sistema ele envia o relatório ou o ticket na impressora em forma de imagem ou arquivo PDF. Então, para mim é praticamente a mesma coisa. O arquivo PDF é pintado as letras lá e enviado para a impressora, é como se fosse uma imagem. Então, essa é a forma que o sistema envia para a impressora. E não são todas as impressoras que imprimem arquivo PDF ou que imprimem imagem. Então, gente, não adianta vocês tentarem imprimir ou quebrar a cabeça em outro tipo de numa impressora que não imprime esse tipo de arquivo, que não vai funcionar. Então são poucas as impressoras que é compatível com esse sistema. O modelo que eu conheço até então é a MP4200 da Bimatech. Então esse é o modelo que imprime esse tipo de arquivo que eu mencionei para vocês. E tem mais um outro modelo que eu não me recordo qual que é. Então até então eu conheço dois modelos de impressoras que é compatível com o sistema, ou seja, que reconhece a impressão enviada para a impressora. Ok? Então o que eu tinha a apresentar para vocês é isso. Era essa parte aqui do cálculo pausado. E tem outro detalhe, gente, que eu vou explicar para vocês. Eu não sei se eu expliquei anteriormente, eu acredito que não. Esses valores, esses tipos de cálculo anteriores aqui, e essa pausa ele não funciona. Então, ele funciona só para essas duas últimas, exceto as primeiras, ok? Então, gente, por enquanto é só e até mais.